Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Bezerra de Menezes. Convido todos à prece, para que possamos então dar início ao trabalho. Sentando de maneira confortável, fechando os nossos olhos, aonde estivermos, se vendo presencialmente ou pela internet, que possamos unirmos-nos ao Cristo, sermos envolvidos pela espiritualidade maior, recebermos o abraço de Bezerra de Menezes nesse momento em que estamos, talvez, passando pelas maiores dúvidas da nossa existência. E assim, gratos pela presença de todos esses amigos, gratos pela oportunidade que está sendo nos dada de viver, de conviver na terra, nestes momentos de provação. E assim, Pai, que o nosso Evangelho possa transcorrer de maneira tranquila, serena, e que nos traga a luz que tanto precisamos para sentirmos sempre próximos de Ti. Mestres, amigos, estejamos todos em paz, que assim seja. Amigos, meu nome é Renato, sou trabalhador do Evangelho no Lar, trabalhador voluntário da casa, e aqui daremos início, então, a esse momento do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele tem uma indicação, é um momento onde recebemos a espiritualidade. É um momento em que definimos para nós, de forma disciplinada, um horário na nossa casa, para recebermos os amigos espirituais e fazer da nossa casa o ambiente salutar do Cristo. E ali, onde estivermos, mentalizando Jesus, mentalizando as equipes espirituais, seremos então atendidos, seremos então abraçados e sentiremos a presença de cada um destes, que conosco está e que nos ama. Feita a prece, que é o primeiro ato do Evangelho, após sentarmos ou fizermos de pé, dependendo do ambiente aonde estejamos, não existe lugar adequado, não existe lugar ideal. O lugar ideal é aquele onde eu me sinto bem. Algumas pessoas já nos perguntaram se elas podem fazer então o Evangelho no banheiro, porque durante o Evangelho a família não tem interesse em participar. A família ainda não está sintonizada com a proposta de receber o plano espiritual em casa. Então, não há problema. Você pode fazer no banheiro, porque o banheiro físico do seu lar é seu lar. E a espiritualidade não distingue as peças, porque a eles, os espíritos protetores, que são superiores a nós, eles só observam a energia que estamos emanando. O espaço onde estamos, ele vai ser asseado, ele vai ser energizado e ele vai ser limpo. Então não se preocupem, o lugar que for escolhido, ele deve ser um lugar onde você se sente bem, onde você consegue ler, onde você consegue falar, onde você tiver condição de refletir sobre aquele ensinamento. E ali você estará, junto com a espiritualidade, fazendo parte deste momento. E assim, feita a nossa prece, pegamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos esse livro de forma aleatória, para que de forma aleatória os espíritos e nós, em sintonia, possamos através deles ter a intuição em que trecho abrir. E assim fazemos. Abrimos o livro, lemos o capítulo, no caso nosso, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Faremos aqui o estudo e o entendimento dos itens 1, 2 e 3, que compõem fazer o bem sem ostentação. Leremos um pequeno trecho, mas um trecho que possamos fazer reflexões, seja ele uma linha, 2 linhas, um parágrafo, ou até mesmo, se me for pedido de entendimento, leio o trecho inteiro, porque ali eu vou fazer a reflexão. E nós leremos então o item 2, que nos traz Mateus dessa forma. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante,
desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus, abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom da profecia, o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. No item 3, os Espíritos começam esclarecendo. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. E aqui vamos fazer a reflexão. Quando Jesus propõe ao Espírito encarnado que lhe chega com a doença orgânica, nominada de lepra, e lhe pede então, Jesus, se tu quiseres, poderá curar-me. Ele então diz a Jesus que tenho fé em ti, acredito na tua força, e se for de tua vontade, me cure. Jesus, percebendo isso naquele irmão, percebendo que ele ali estava por um momento expiatório, um momento de provação, e percebendo que a ele seria então sim facultado o objeto da cura, Jesus não transgride nenhuma lei. Jesus não viola nenhum dos mandamentos. Jesus não ignora as leis morais. Jesus simplesmente visualiza aquele irmão, percebe nele as energias necessárias para receber o mérito da cura e com a força moral que carrega ele promove a alteração energética naquele espírito e o liberta naquele instante das chagas que lhe atingiam o corpo físico. E a fim de demonstrar o trecho de que não devemos que uma mão saiba o que a outra faz, Jesus o diz, abstente de comentar isto. Ou seja, não saia por aí dizendo que fui eu que fiz. Mas, para aqueles que estão no templo, que dizem-se que são os representantes do meu Pai na terra, tu vai lá e mostra-te. Para que eles percebam o que Moisés disse, o que Moisés profetizou, quando Moisés determinou que Deus que cura, que é pela bondade de Deus que a gente atinge o merecimento e a graça. E Jesus, dessa forma, não se faz exaltar. Dessa forma, Jesus não se coloca à frente de ninguém, demonstrando e denominando que sim, ele era um espírito superior. Não precisava. Nós sabíamos, ao vê-lo, que ele era superior. E por isso, irmãos, ali Jesus demonstra a nós que ainda somos pequenos, que o nosso tamanho frente ao Pai é ínfimo, mas temos capacidade de assim fazê-lo. Então, quando ajudarmos algum irmão, não façamos para que outros olhem, não façamos na vitrine, não divulguemos o que estamos fazendo, com o intuito de promover-nos, de massagear nosso ego, nosso orgulho, de moldarmos a nossa vaidade. Não façais isso, pois se assim o fizerdes, terá recebido na terra a recompensa pelo bem feito. Nada do que tiveres feito será acumulado para a sua vida futura. Então, meus amigos, hoje o momento atual nos exige mais atenção e o olhar ao nosso semelhante, o olhar ao nosso próximo. Quantas pessoas hoje estão desempregadas? Quantas pessoas hoje estão passando pelas dificuldades de manter o necessário dentro de casa? E que oportunidade estamos tendo nós, que por alguma sorte, não sorte, mas por merecimento também, mas também porque Deus vai nos cobrar isso depois, temos condição de receber o salário, de ter um emprego, mesmo estando com o trabalho reduzido, mesmo estando trabalhando em home office, palavra inglesa, usada hoje para dizer trabalho em casa. Se nós ali estamos desempenhando a nossa atividade e estamos tendo a oportunidade de mantermos o nosso padrão financeiro e até mesmo aumentá-lo, é justo que façamos a contribuição para a providência de Deus. É justo
que das nossas benesses, dos nossos proventos, nós possamos retribuir ao Pai na figura daquele irmão que tanto necessita o necessário para a sua vida. E dessa forma se faz a reflexão que temos que conduzir. Dessa forma se faz a reflexão que temos que trazer quando fala-nos Jesus, de que você não deve divulgar o bem que fez. Não deve falar aos outros o que estás fazendo para autopromover. Se o falar aos outros é para angariar outras pessoas, a fim de, junto contigo, contribuir para um número maior de pessoas, procura de igual forma não colocar-te em evidência. Procura demonstrar a estes irmãos a qual você busca o amparo do recurso financeiro, de que você é mais um junto com ele, que você está se somando a eles para poder atender um número maior de pessoas. E procure não divulgar isso. Procure não fazer propaganda do bem que faz. Porque aí estaremos em conformidade com a vontade do Pai. E assim é o nosso Evangelho. Iniciamos com uma prece, fazemos a leitura, fazemos o comentário em voz alta, lembrando mesmo que fisicamente sozinho, devo eu ler o Evangelho em voz alta, devo eu falar e relacionar o entendimento em voz alta, porque a voz, ela é propagada na materialidade, e os espíritos, irmãos desencarnados que ainda estão vinculados, não ao corpo físico, mas às energias densas da materialidade, poderão utilizar-se do recurso auditivo e escutar as nossas palavras. E para eles, em qualquer lugar que esteja, possa ser uma reflexão para a melhora, para o progresso. E assim, irmãos, terminamos o Evangelho. E eu convido a todos a uma prece singela de agradecimento a Deus, agradecimento a Jesus pela oportunidade que estamos tendo, pela vida que nos é concedida, pela necessidade que temos ainda de trabalhar em nós todas as virtudes, educar em nós todos os vícios. E assim, com a gratidão eterna que temos, Pai, te pedimos, dá-nos a oportunidade de exercitar, dá-nos a oportunidade de conviver com aqueles que nos testam, e que possamos sempre ter na nossa jornada a chance de fazer o bem, de estender a mão, de entregar uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, e que todo o estudo, toda leitura que fazemos do Evangelho possa enriquecer ainda mais a pessoa que somos. Estejamos todos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.